Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se façam presentes nas nossas vidas, nos nossos corações, nas vidas dos corações dos amados irmãos. Estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, para trazer a palavra de Deus aos corações daqueles irmãos que não podem estar na igreja principalmente. Nesta manhã vamos falar sobre a igreja em estado de hibernação. Vamos ler a palavra de Deus aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 ao versículo 15. E Paulo, escrevendo aos irmãos, ele diz: e digo isto conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Que Deus aplique aos nossos corações a sua santa e bendita palavra lida nesta manhã. Romanos 13, versículos 11 a 14, perdoe, não tem 15. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, Pai de infinita graça e bondade, Pai de eternas misericórdias, nosso Deus e Senhor, glorificado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Pai, nós queremos nesta manhã chegar diante do teu trono de glória por nosso Senhor Jesus Cristo, suplicar ao Pai o perdão dos nossos pecados e pedir a tua bênção, a tua direção para tudo quanto vamos fazer nesta manhã. Dá-nos a tua graça na explanação da tua santa palavra e abençoe o coração dos teus servos para que a palavra do Senhor flua nestes corações de maneira que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Dá-nos a tua bênção no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te oramos e te agradecemos agora e para todos sempre. Amém. A igreja em estado de hibernação. Esse texto ele é interessante porque a hibernação é um sono letárgico proveniente de alguns animais, em alguns estados. Nós temos o urso, por exemplo, ele entra em hibernação, muitas vezes no inverno rigoroso, coelhos. Lá na região ártica, muitos animais, eles, naquele frio intenso, eles vão para suas tocas e passam todo aquele período do frio dormindo, né? E hibernar ou estar em hibernação é um sono letárgico, né? É o sono da letargia. Nesta manhã nós queremos tratar sobre a igreja nesse estado de sono letárgico. Então, a igreja hibernando, aguardando a volta do Senhor Jesus. Como será a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo após esta onda que vem varrendo a terra e os corações? Como retomaremos a nossa vida espiritual após estas experiências pelas quais temos passado? Nós temos visto aí as coisas acontecendo em toda a face da terra e nós estamos desafiados pela própria vida a dar prosseguimento às nossas vidas, assim como as demais sociedades constituídas na terra. Como será a vida dos servos de Deus concernentes à fé, a culto, fidelidade, espiritualidade, perdas, posicionamentos e etc. Muitos de nós sairemos desta situação com uma realidade psicossocial não muito boa. Muitos perderão seus entes queridos, talvez pai, mãe, filhos. Como iremos dar continuidade às nossas vidas após estas situações? Então, na mensagem desta manhã, iremos tratar sobre a pandemia, suas consequências, sobre os servos de Deus e sobre a igreja do Senhor Jesus. E a pergunta é: a pandemia irá deixar sequelas à igreja de Cristo? A resposta desta manhã para você, irmão, irmã, sem sombra de dúvidas, não tenha dúvidas, a igreja sofrerá as consequências desta pandemia. Mas gostaria de alertar os irmãos
acerca do mundo que nos espera doravante. Nós teremos a partir da pandemia um novo mundo, teremos a partir da pandemia um novo momento, teremos a partir da pandemia uma nova realidade, e teremos a partir da pandemia, os irmãos acreditem ou não, teremos uma nova igreja, teremos uma igreja totalmente diferente daquilo que é a igreja até a era pré-pandemia. O mundo vem sendo abalado por pandemias por séculos. Nós estivemos observando desde esses últimos 4 séculos, em 1720, nós tivemos uma pandemia conhecida como peste negra. Essa pandemia dizimou milhões, milhares, milhões de pessoas na Terra. 100 anos depois, 1820, nós tivemos uma segunda onda de pandemia conhecida como cólera, Então também, quem conhece ou quem conheceu, ouviu falar ou já leu, sabe o grande estrago. Em 1920, nós tivemos a gripe espanhola. Essas são pandemias mundiais. Tem outras pequenas, como gripe do porco, gripe do frango, não sei o que, o ebola, essas pandemias pequenas que ficaram muito mais condicionadas a continentes, a locais, não se espalharam. Essas são catástrofes, são pandemias que extrapolaram os continentes e atingiram a população mundial. E agora em 1920 vemos a Covid. Eu queria chamar novamente a atenção a 1720, 1820, 1920 e 2020. Então, cerca de 100 anos exatos, sempre nessa década de 20, é que temos esse surto de pandemia na face da Terra. Covid, vemos então que é uma pandemia que vem atendendo a esta escalada de pandemias centenárias. Nestas catástrofes são milhares de milhares, se não milhões de milhões de vidas que são perdidas. E hoje nos encontramos frente a um desafio social e humanitário dramático. A Covid, ela vem com uma proposta, ela vem com um desafio maior, do que talvez aquelas pandemias passadas, já que temos da própria Organização Mundial de Saúde a perspectiva de que o Covid não vai passar tão cedo. É que a estruturação humana ela vai sofrendo por mutações, o ser humano ele vai ingerindo mais composição química, o metabolismo humano vai sendo modificado, em função disso também as enfermidades vêm ganhando mais resistência, e essa daí é uma terrível. Quais as nossas perspectivas de continuidade das nossas vidas de servos e servas de Deus após este momento, quando este momento passar? O mundo conhece as suas perspectivas frente a esta pandemia e quanto à continuidade da atividade mundial pós-pandemia. A pergunta é: e a igreja? A igreja tem procurado conhecer as suas reais perspectivas frente a esta pandemia e tem se postulado no sentido do que será e do que fará após a pandemia da Covid. Estamos conscientes da grave realidade daquilo que enfrentamos no mundo, ou que enfrentaremos após este surto de contágio de saúde mundial? Como será a igreja pós-pandemia? Eu vejo poucos pastores tratando este assunto. Não é que eu queira me superestimar ou supervalorizar, mas é um assunto que nós, pastores, principalmente, precisamos estar muito preocupados com ele. Teremos as mesmas atividades, teremos o mesmo dinamismo, as mesmas oportunidades, o mesmo culto, o mesmo ânimo para louvar a Deus, teremos a mesma esperança, fortaleceremos a nossa fé ou haveremos de enfraquecer? Perguntas que requerem respostas acerca da dinâmica da nossa vida espiritual após passarmos deste ai. Esse é um ai, é um dos ais, e esse é o ai que a igreja está passando conjuntamente com a população mundial, porque a igreja não foi arrebatada ainda. Quais as nossas perspectivas ministeriais no pós-pandemia, nós pastores? Orar ao Senhor
para que os seus servos sejam despertados para uma vida real na esperança da volta do Senhor Jesus. Irmãos, mais do que nunca, nós, Igreja de Cristo, precisamos estar alertas para o grande dia que se aproxima. O dia está chegando, e o meu entendimento, a igreja está em fase de hibernação. O meu entendimento, a igreja ela está em fase de hibernação, porque ela não vai avançar mais do que o que avançou. Eu já preguei anteriormente que entendo que a era de atuação da igreja em defesa da fé e na propagação do evangelho já se encerrou. Eu creio para mim agora, nós vamos aguardar apenas a volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus acha-se às portas, e logo a igreja do Senhor haverá de conhecer a ação do arrebatamento. Deus tem nos chamado ao entendimento desses dias que vivemos, quanto à necessidade de nos prepararmos para o grande encontro com o nosso Senhor nos ares. E essa deverá ser a grande preocupação da igreja. Essa deverá ser a grande preocupação das nossas vidas, o momento do encontro com o Senhor Jesus nos ares. Mas é tempo e momento de estarmos focados nesta realidade fatídica dos nossos dias. E que realidade é essa? A Covid-19, um surto de saúde sanitária a nível mundial. Mateus capítulo 24, versículos 32 ao versículo 35, nós temos o Senhor Jesus chamando-nos a atenção, sobre esse tempo que viria, sobre esse dia, sobre esta situação, para que nós pudéssemos estar verdadeiramente preparados para o grande dia do Senhor. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus falando para os judeus. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, Jesus disse, não vão de passar. Prendei a parábola da figueira. O Senhor Jesus associou a sua vinda a buscar aos seus servos com a observação do tempo, bem conhecido pelos judeus que eram exímios agricultores. E observando o tempo, eles estavam mais do que certos quando se aproximava o verão. E Jesus diz à igreja que observasse os tempos, observasse os sinais, que os sinais prenunciariam a sua vinda a arrebatar os seus servos. Ele diz, quando virdes estas coisas acontecerem, e que coisas foram essas que Jesus falou, que nós precisávamos estar atentos a que quando víssemos elas acontecerem, nós estivéssemos preparados, porque o arrebatamento, a vinda dele estaria próxima para nós. As coisas que o Senhor classificou como sinais do tempo. Mateus 24, versículo 5, nós temos então o engano. Mateus 24, 5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Não sei se você já viu isso no mundo, falsos cristos, guerras. Mateus 24, versículo 6, Jesus diz assim, ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Há quanto tempo tem que nós temos ouvido de guerra e de rumores de guerra? Jesus falou sobre fome, peste e terremoto, Mateus 24, 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. Você está vendo aí falar desta nuvem de gafanhotos que está na Argentina e que já veio estragando lá do Uruguai, veio para a Argentina, parou a 130 quilômetros do Brasil, misericórdia de Deus. Os agricultores brasileiros com as mãos na cabeça, totalmente apavorados com essa nuvem de gafanhotos que num dia só acaba com a lavoura inteira, estimado em 400 milhões de gafanhotos por baixo. Fome, peste, terremoto. E onde é que você vai me dizer que nunca tem ouvido falar da fome que tem graçado com a população mundial? Nós temos visto aí o que tem acontecido. E o que mais? As coisas, os princípios de dores.
a aversão mundial ao nome do Senhor Jesus. Mateus 24, versículo 9. Ele diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Em muitas nações, incluindo aqui ao Brasil, você fala do nome de Jesus e as pessoas ouvem, às vezes fazem xoxo, a pessoa vê vir a cara, a pessoa vê nome de muita coisa. Mas nós temos nações na terra que se você falar o nome do Senhor Jesus Cristo, você morre. Vai falar de Jesus nos países afegãos, vai portar uma Bíblia lá nos países dominados lá dos muçulmanos para ver se você morre ou não morre, se eles lhe matam ou não te matam. Então, o ódio do mundo ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quais são as coisas mais que Jesus falou? O ódio, os escândalos e o ódio entre irmãos. Então ele fala nesse tempo, versículo 10: muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso é um sinal que nós temos que tomar muito cuidado com ele, sinal da profecia, né, ou da palavra profética do Senhor Jesus acerca do seu dia. O aumento da iniquidade e o consequente esfriamento da fé. Mateus 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E será que você tem visto iniquidade na terra? Será que nós estamos contemplando alguma coisa que possamos classificar como iniquidade sobre a face da terra? Será que temos depravação de maneira grassa sobre a face da terra? Temos imoralidade de maneira grassa? Você sabe o que é que esteve para ser votado no Congresso Brasileiro há pouco tempo, menos de um ano passado? Estava em pauta para ser votado o casamento. O casamento não era mais apenas entre homem e mulher, poderia ser entre homem e mulher, poderia ser entre homem e homem, poderia ser entre mulher e mulher, poderia ser entre o pai e a mãe, poderia ser entre a mãe e o filho, poderia ser entre o irmão e a irmã. Qualquer um que quisesse casar, com quem quisesse casar, estaria no direito de casar. É o que o diabo tem feito na terra. As situações que nós estamos vivendo são essas. E depois os homens estão clamando, e muitos estão querendo atribuir a Deus a injustiça, porque Deus tem permitido que as coisas aconteçam. Os homens não têm merecido de Deus outra coisa senão juízo. Perguntaria aos amados irmãos nesta manhã, o que nos estaria faltando ver? O que é que falta ver? Já vimos cumprir-se nos nossos dias a profecia de Ezequiel, capítulo 37, a visão do vale dos ossos secos. E naquela visão, no final, o Senhor Deus dá a definição da visão através do profeta. Ele diz que ali é toda a casa de Israel. Vós dizeis, eis que nós secamos e não há mais esperança, nós estamos cortados. Ele disse: mas eu vos trarei a vossa terra, ó povo meu. Eu vou levantar vocês e vou trazer de volta a minha terra. Olha lá, se cumpriu. Nós vamos cumprir a profecia de Isaías, capítulo 66, versículos 8 a 11, quando Deus fala na sua palavra: nasceria uma nação de uma só vez? Deus pergunta se é quem nunca ouviu falar tal coisa, quem nunca ouviu falar de coisa semelhante, nasceria uma nação de uma só vez? Mas Deus fez isso. 1947, 1948, nasceu de uma só vez, até a nação de Israel voltou. Israel que estava cortado já como povo, Israel que estava esquecido na terra, Israel que estava desterrado por toda a face da terra, Israel que estava subjugado a nada. Deus levanta também do nada pelo seu poder, e Deus traz de volta o seu povo à sua terra. As nações do Oriente se aglutinaram contra Israel. Eles ficaram pensando o seguinte: Israel chegou fraco, é agora ou nunca. Isso foi em 48, 47, 48. Quando foi em 67, eles fizeram um conglomerado de nações do Oriente Médio e partiram para cima de Israel. Egito, Líbia, Síria, foi todo mundo junto. Uma derrota iminente. Eles iriam fazer aquilo que está nos seus corações, apagar, riscar do mapa o nome de Israel. Mas aí se levantou o grande rei, o grande Deus. E você pode ver na internet, se você tiver interesse, pesquise lá a Guerra dos 6 Dias.
Deus operando de maneira sobrenatural, aniquilou aquelas nações e colocou no coração deles um pavor. 1967, que até hoje persiste. Todos eles têm medo de Israel, porque todas aquelas nações se lembram do que aconteceu em 1967, e qualquer uma daquelas nações do Oriente Médio tem medo de se levantar contra Israel, incluindo a Rússia, que financia muito deles lá, mas ela tem medo de se levantar sozinha contra Israel, e é um dos mais excelentes exércitos da face da terra. Ele sabe que sobre o poder armamentista daquele exército está o outro poder, que é o poder real, o poder de Deus, e que eles não conseguirão vencer. Jesus mandou olhar o tempo. O mundo dos nossos dias vai se encaixando, ele vai encaixando as suas peças, qual um quebra-cabeças, peças com peças. Estamos caminhando para a quebradeira das nações. As nações não quebrar. Espera um pouquinho só, vocês vão ver. Você vai ver os Estados Unidos quebrar, você vai ver a Alemanha quebrar, você vai ver todas essas grandes potências que estão melhores e que estão financiando aí, já mandando dinheiro para financiar as outras, elas também quebrarão, porque o mundo está sendo preparado para um momento específico. Não nos enganemos, o presente quadro desta pandemia irá se agravar, mesmo as grandes potências financeiras da terra sucumbirão, todas elas quebrarão. E o presente momento já declina a figura da nova ordem mundial, que será enfim estabelecida com a figura do novo líder mundial, do novo imperador, que é o anticristo. Ele está chegando. A palavra de Deus se cumprindo. E nós igreja que estamos no nosso sono letárgico, precisamos despertar. Ainda que saibamos que para a igreja, hoje a igreja ela está condicionada à vontade de Deus. Pense bem a situação da igreja agora, a nova igreja, a igreja do novo tempo que nós temos. Nós não poderemos ter mais aqui 150 pessoas louvando a Deus, não é permitido. Você quer ver outra coisa? Você não pode ir para a rua dar folheta a ninguém. Você quer ver outra coisa? Você não pode mais fazer concentração de culto ao ar livre. Acabou. Não é possível mais. E não é possível porque os crentes não querem. Não é porque os crentes não querem, porque a dinâmica não permite. Existe uma sistematização que não permite mais a igreja atuar como ela atuou no passado. O que passou para a igreja passou. Quem conviveu, conviveu. Quem não conviveu, perdeu. A igreja não será mais igual, ela não terá mais a mesma prática, o mesmo culto, o mesmo comportamento. A igreja do passado agora é passado. O culto do passado é passado. Acabou-se aqueles cultos daquele que nós tivemos, não vamos ter mais culto daquele. A alegria do culto e o estrépito dos cânticos também faz parte do passado. Alguém agora pode juntar com 20 pessoas, com 15, com 50. Chega até aí. Pode mais, faz parte do passado. A alegria e o culto, como no passado, também passou, agora é passado. E não creio que a igreja voltará à sua natureza e perfil anteriores a março de 2020. Nunca mais. Passou. Teremos uma nova dinâmica espiritual, teremos uma nova aplicação espiritual, teremos um novo comportamento espiritual, não, talvez nem até por vontade da igreja, mas por imposição. Nós teremos imposição social, nós teremos imposição administrativas e nós teremos imposições jurídicas que não permitirão a igreja ser mais como foi no passado. Veja que a igreja passou. Aquela igreja que nós conhecemos ficou no passado já. Nós estamos já numa outra igreja, numa outra metodologia. Nós não teremos mais nem o culto, nós não teremos mais a fé, nós não teremos mais a dinâmica, nós não teremos mais a atuação,
nem teremos mais a comunhão, nem os louvores, nem as mensagens, nem nada. Creio que teremos uma nova dinâmica espiritual até que venha o arrebatamento da Igreja de Jesus. Temos que estar preparados, saindo desta letargia, para buscar verdadeiramente glorificar o nome do Senhor. Novo estilo de vida até que venha o arrebatamento. Uma nova dinâmica e fé e vida espiritual até que venha o arrebatamento. Uma nova dimensão de esperança até que venha o arrebatamento. E nesse aspecto aqui, eu diria aos irmãos, talvez está o nosso grande trunfo. É aqui onde a igreja precisa realmente crescer. Por quê? Porque todos os sinais estão aí, todos os sinais estão vistos, mais do que vistos por nós. É porque aqui nós temos que entender que o Senhor Jesus disse que quando nós víssemos estas coisas acontecerem, que nós deveríamos levantar as nossas cabeças para o alto e exultar, porque a nossa redenção está próxima. Então, no fortalecimento da esperança, não deve estar grande arma na igreja. Uma nova expressão de cultos até que venha o arrebatamento. Hoje eu não pude estar em Marechal, nós estamos proibidos aqui, estamos proibidos na Igreja Primavera em Mata, São João, estamos proibidos em Arembepe. Esse local ainda não pode ainda abrir. A Igreja em Marechal abriu com restrições, porque é permissível apenas até 50 membros, e desses 50 membros não podemos ter velhos, não podemos ter pessoas hipertensas, não podemos ter diabéticos, não podemos ter pessoas muito idosas, não podemos ter as crianças. Então vê que a imposição, ela leva a igreja a um novo comportamento. A igreja terá que adentrar um novo comportamento em função, não da sua vontade, mas daquilo que lhe será imposto doravante, até que venha o arrebatamento. Precisamos voltar à ativa, e vamos orar a Deus por isso nas igrejas. Mas qual será a nossa volta, entre aspas, e o que definiremos por ativa ou atividade, quando Deus nos permitir retornar? 20 a 40 irmãos sentados, uns distantes dos outros por 2 metros, por imposição social. Olhe lá. Usando obrigatoriamente máscaras, proibido de tocar uns aos outros, nada de beijos, nada de abraços, nada de achegos, mas precisaremos voltar à ativa, mesmo assim, porém, à ativa. Essa é a nova igreja, essa é a nova ordem espiritual que nos aguarda, a nossa nova dinâmica de fé. Não se enganem, aquele sistema de igreja que vivemos passou, ele pertence ao passado, não voltará mais, nem se engane, né? Quem o viveu e desfrutou daqueles tempos e se deleitou neles. Quem não o aproveitou, adeus. Comunhão daquele jeito e naquele estilo agora, só no céu. Só no céu. Daí vem o sentido da nossa grande esperança. E a síntese desta mensagem: a despeito de tudo, o apóstolo nos exorta que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está mesmo. Agora está bem mais perto. Agora mais do que nunca está perto de nós. Quanto temos ainda irmãos litigando por isso e aquilo dentro e fora da igreja, litigando às vezes por prestígio, poder, posição, influência, status dentro da igreja. Estamos perdendo o nosso tempo com a dinâmica de uma fé fútil, de uma fé farisaica, hipócrita, nociva às nossas vidas, às vidas à nossa volta e ofensiva à santidade do Senhor. Aí Paulo vai nos exortar: rejeitemos
as obras das trevas. Porque essas coisas são obras das trevas. Ainda que estejam nas nossas vidas, ainda que esteja na vida do pastor, são obras das trevas. Independente de quem estiver inserido nesse contexto, são obras das trevas. Quem está dizendo é a palavra de Deus. Essas coisas são das trevas, não nos pertencem. Elas poderão estar conosco, mas não nos pertencem. E é dever nosso expurgá-las. E muitas vezes nós somos limitados ou somos incapazes por nós mesmos de expurgar essas coisas das nossas vidas, mas temos um Deus que tudo pode. Ainda que a igreja esteja procrastinada na sua vida de fé, mas nós não estaremos procrastinados do poder de Deus. Deus continuará o mesmo sobre as nossas vidas. Rejeitemos as obras das trevas e vistamos-nos, eles das armas da luz. Deus agora está nos dando tempo para nos acertarmos. Enquanto estamos hibernando, vamos acertar a vida. Enquanto nós estamos em hibernação, vamos procurar ponderar, vamos procurar pensar, vamos procurar inquirir, vamos procurar considerar o que é que eu posso fazer, onde eu preciso mudar, onde eu preciso investir, onde eu preciso pedir a Deus socorro. E aonde eu preciso que Deus continue abençoando minha vida para que eu seja cada dia bênção nas mãos do Senhor. Creio que o Senhor nos tem premiado com tempo para o buscar e para buscarmos melhor e para buscar melhorar os nossos caminhos na expectativa deste glorioso dia que vem chegando. A grande esperança da igreja e o visor da igreja deverá ser assim. E o meu apelo nesta manhã a cada irmão, esteja atento porque a hora está se aproximando. A igreja está em hibernação aguardando o Senhor, e Jesus vem buscá-la. Jesus nos levará para a sua glória. Todos aqueles que estiverem verdadeiramente confiados na sua graça, no seu poder, e buscando viver para a glória do nome do Senhor, não se arrependerão, nem serão confundidos, porque nós cremos no Deus que não falha. Que nesta manhã o Senhor nos abençoe e nos dê graça para que possamos cada dia estar glorificando e exaltando o bendito nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Pai, nós queremos te louvar pela oportunidade concedida nesta manhã de estarmos mais uma vez apregoando a tua santa palavra. Pedimos o nome do Senhor Jesus, a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida dos teus servos, nos ajude, para que possamos estar buscando cada dia te servir em espírito e em verdade. Pai, tira da nossa vida, dos nossos corações, tudo quanto não seja do teu agrado, e nos ajude para que possamos em todo o tempo estar buscando glorificar o nome do Senhor. Dá-nos a tua bênção e a tua direção, no nome santo de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós te oramos, te agradecemos agora e para todos sempre. Amém. Nós estaremos às 19 horas com a nossa live, no culto da noite. Estamos aqui em restrição social nesta cidade, mas que Deus em Cristo continue nos abençoando.